todos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Marina e hoje a gente vai conversar sobre o 5º capítulo de Mulheres que Correm com os Lobos. Se você não conhece essa série, que é uma leitura conjunta que a gente está fazendo aqui no meu canal, do livro Mulheres que Correm com os Lobos, da autora Clarissa Pinkola Estés, dá uma olhadinha na playlist aqui, por aqui, em algum lugar dentro do meu canal. A gente já tem postado introdução, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, 4, e agora a gente vai conversar sobre o coração solitário, caçador, sobre a natureza da vida, morte e vida. O que é vida, morte e vida, Marina? E algumas meninas me perguntarem e falarem sobre o que é a natureza, vida. O que é vida, morte e vida? Esse capítulo é muito difícil, Marina, não tô entendendo nada que ela tá falando. Gente, olha só. A Clarissa fala de ciclos nesse livro. E quando a gente diz vida, morte e vida, já conversamos em algum momento, em algum capítulo sobre isso, eu acho, não tenho certeza. Ela está falando sobre a base da nossa experiência psicológica feminina, que é o ciclo. Nós mulheres vivemos em ciclos. Existem momentos em que a gente dá a vida. Existem momentos em que a gente lida com a morte. Eu sempre uso o exemplo aqui da nossa menstruação, do nosso ciclo de fertilidade. Primeiro a gente é fértil. Primeiro eu tenho um óvulo que está sendo criado para receber uma vida. Então, nesse período eu sou criativa, eu tô lá em cima, eu sou bonita, o meu cabelo tá melhor, a minha pele tá melhor. Então, eu entro no declínio dessa energia. Eu começo a me preparar para o momento da morte, que é o momento em que vem a menstruação, em que aquela vida não vingou. Então aquilo é uma espécie de morte para o nosso corpo, de experiência de morte. Nós mulheres lidamos com o ciclo o tempo inteiro. Nós somos afetadas pelo ciclo da natureza. A natureza escolhe quando a gente vai menstruar e quando a gente vai deixar de menstruar. É quando você chega ali na menopausa. Nós somos influenciadas diretamente pelos ciclos. Todo esse livro é sobre a mulher se conectar com isso, né? Com a sua essência, com o que te conecta com a natureza. Isso não é um papo para quem tem aí preconceito, tá? Isso não é necessariamente um papo místico. A gente está falando de um papo psicológico aqui. A gente está falando de um papo da psique feminina. Né? Se você encarar todos esses humores que você tem como os ciclos que estão acontecendo na sua vida e tentar perceber em que ciclo você está hoje, você vai entender muito sobre o que está acontecendo com você. Então, só para deixar claro o que é vida, morte e vida, tá bom? É isso. Agora, quando a gente começa esse capítulo, ela já deixa muito claro que aqui a gente vai entender como ela fala sobre os lobos, mostrando que os lobos sabem lidar com os altos e baixos, com as montanhas mais altas, né? E descer e subir, e descer e subir. Vida é isso, né? A vida, ela não é constante, ela é inconstante. Ela tem ciclos e você tem que saber lidar com isso. E como que os lobos, segundo ela vai usar essa analogia, né? Eles se relacionam bem porque eles respeitam, eles entendem e eles têm a força de viver os momentos mais altos e os momentos mais baixos. Um dos problemas, segundo a própria Clarissa nesse livro, é que nós aqui, humanos do século XXI, né, nós não queremos lidar com os baixos, com os lows. Né? Muitas vezes a pessoa chega para você e diz assim, Marina, eu tô deprimida, eu tô doente. Você só tá triste. Eu não tô dizendo que depressão não existe, depressão médica existe. Mas muitas pessoas que acham que estão deprimidas, na verdade, elas só estão passando por um período de tristeza, mas elas não entendem o que acontece dentro delas, ok? Então, uma das questões da nossa época, então eu vou e tomo remédio para eu não sentir nada, ou eu bebo para não sentir nada, ou eu entro em relacionamentos, né? Eu tenho uma vida desequilibrada em vários sentidos, porque isso faz com que eu não sinta o que eu deveria sentir. Então, é claro que eu estou colocando a minha opinião aqui, a minha visão da leitura desse capítulo, tá? Então, a Clarissa, nesse capítulo, ela vai mostrar que o amor é para quem está preparado para a vida e para os ciclos de morte e vida da própria vida. Quantas vezes a gente passa na nossa vida por novos ciclos, né? Existem coisas em mim que vão morrer e outras que vão viver. Ideias,
valores. Eu tenho valores hoje que eles podem mudar um pouquinho mais à frente. Eu tenho ideias que eu posso melhorar ou eu posso abandonar. Elas morrem e novas ideias vêm e novos valores vêm, e é isso. A vida, ela é isso. Se você não entende que quando você está com uma pessoa, quando você ama uma pessoa, ela vai passar por esses ciclos e você vai passar por esses ciclos. E vocês precisam respeitar um com o outro, respeitar esse processo complexo que é você conhecer a mulher esqueleto. Por isso que ela fala ali, né? Que se dizia na lenda, né? Enfim, em algum lugar aí que ela vai citar durante o capítulo, que você tinha que dormir, o casal que casava tinha que dormir com a mulher esqueleto. Né? Porque você precisa, de certa maneira, encarar o que há de mais essencial no outro, que não é bonito. A pele é o que dá a beleza, não é? A carne. Se a gente olhasse e visse só os nossos esqueletos, não ia ser um susto e uma corrida? Que é basicamente o que acontece com o pescador no mito, na lenda que ela apresenta nesse capítulo. Pois é. Então, o amor verdadeiro, o tesouro do qual ela fala ali, é isso. É você ser capaz de olhar aquele esqueleto, de olhar aquilo que está por trás de tudo, de todos os ideais que você tem, as fantasias que você tem, as ilusões que você tem, do que é um relacionamento, do que é o amor, e você ainda assim ficar por lá, com aquela pessoa, né? E encarar esses ciclos de morte, vida, que é uma vida inteira com uma outra pessoa, ficar lá. Por que a nossa geração é a que mais se divorcia? Porque as pessoas não querem aquilo que é real, que é o osso, que é o esqueleto. Elas querem apenas a pescaria. Né? Elas querem só pescar. Então, aqui, esse capítulo, gente, é sobre amor. Resumindo, esse é o tema desse capítulo. No capítulo anterior, a gente entendeu o que é um parceiro verdadeiro para você. Se você não encontrou alguém que te lembra o Cãozinho e Manauí juntos, não considere ele como um possível parceiro, tá bom? E aqui se você não consegue, nessa pessoa, ter esse momento do desenrolar, do desemaranhar os fios, né? E o momento da entrega do coração, da vulnerabilidade, você também não vai conseguir tornar consistente esse relacionamento. E o quão preparado você, seja homem ou mulher, está para esse tipo de vulnerabilidade, né? Principalmente os homens. E a mulher que se identifica muito com o seu lado masculino tem o mesmo problema que os homens, que uma grande parte dos homens, tá, gente? Que é essa dificuldade de se vulnerabilizar. Quando a gente lê o conto, esse momento em que ele é perseguido, por sinal, vamos fazer um OBS aqui, gente. O que é esse conto? Né? Se você desligar todas as luzes no Halloween e começar a contar essa história, você bota todo mundo com medo ali, né? Com medo de dormir, com medo de ir para casa, com medo de acordar com um esqueleto no meio da cama. É assustador, mas é tão assustador quanto o amor, né? Não é por acaso que a história mais assustadora desse livro é justamente aquela que fala de amor. Porque amor é justamente esse lance da vulnerabilidade aí, né? Então, ninguém gosta, né? Pois é, vulnerabilidade, ai meu Deus, que vergonha. Né? Vulnerabilidade é vergonha. Tem gente que não conhece o conceito de vulnerabilidade. Se você não sentiu vergonha, você não foi vulnerável, tá? Então, é aquilo. Nessa história, a gente vai acompanhar o pescador que pesca mais do que o que ele estava procurando. Gente, eu tô tentando aqui acender a minha outra luzinha para ficar mais iluminada aqui a tela. Você tem nesse livro, a gente tem nesse conto, o pescador que estava indo só para um dia de mais pescaria, era um dia comum, ele estava indo ali pegar um peixinho, e ele acaba encontrando a mulher esqueleto, né? Que foi uma mulher vítima de algum tipo de violência, de uma violência pelo próprio pai, que a atirou no rio por alguma coisa que a gente não sabe, foi algum tipo de alguma regra que ela quebrou, né? E ele se vê ali com aquele esqueleto preso no anzol, e aí ele puxa o esqueleto, e ele fica com medo, sai correndo, o esqueleto vai atrás dele, porque tá preso nele, e é uma confusão, né? E aí chega ali naquele momento que ele se enfia na toca dele,
E quando ele acende a luz, estava ali o esqueleto. E aí era para ser o momento de maior medo, mas é justamente o momento em que ele tem o coração dele tocado. Ele sente pena, ele sente dor, ele se sente tocado pelo estado daquele esqueleto, né? E aí ele começa a tirar os nós ali que prendiam a mulher àquela rede, né? E por alguma razão ele dorme, ele se sente à vontade o suficiente como esqueleto para dormir ali. E durante o sono ele derrama uma lágrima, ela bebe dessa lágrima, e aquilo, a lágrima, né, a água, que é vida, né, aquela vontade de vida acaba também despertando aquela iniciativa de pegar o coração dele. E esse coração é o que dá carne a ela. Então ela volta, digamos assim, a ser uma mulher a partir do momento que ela recebe o coração dele, né? Então essa história, segundo Clarissa, vai explicar pra gente o que é o amor. E essa troca que existe ali entre os parceiros e todos os estágios que o relacionamento passa, desde o momento em que você pesca e você, opa, acho que eu pesquei alguma coisa grande dessa vez, né? Você não sabe o que é paixão, ok? E quando você olha de perto, você tem medo, porque quando você realmente se dá de cara com uma pessoa que ela pode, no caso do homem, né, do pescador, no momento em que ele encontra alguma coisa que de fato é assustadora para ele, porque realmente pode chegar lá em algum lugar que ele não quer que seja tocado, ele foge, né? Mas não é fácil você fugir quando aquilo tá ali no teu pescoço. Ela vai até contar que esse é o momento em que as pessoas começam a lutar contra o sentimento. Ela, como uma psicanalista clínica, ela vai contar como que é essa experiência dos pacientes dela, quando se apaixonam, né? E não é qualquer paixão, gente. A gente volta a falar aqui de amor, né? Nem sempre, e é triste dizer isso, mas o tesouro você não encontra o tempo todo, né? Não é todo carinha que você conheceu, ou toda menina, né? Enfim, não é toda pessoa que você conhece que é esse tesouro, tá? O tesouro é quando você realmente tem uma conexão com uma pessoa. Pelo menos é assim que eu vejo, tá? Eu não acho que isso acontece todos os dias. Não acho mesmo. E acho que é algo insubstituível. Você realmente conhecer uma pessoa e ter essa possibilidade dessa história aqui, dessa conexão, não é algo comum, não é algo que acontece todo dia, e por isso que é um tesouro. Tesouros são, por natureza, preciosos e não estão por aí aos montes, né? Então, aqui a gente tem o primeiro processo, que é a paixão, e aí você tem ali o medo da vulnerabilidade, o medo da entrega, até que ela vai entrar num ponto muito legal sobre o masculino e o feminino, né? Principalmente para quem vive relacionamentos heterossexuais, né? Esse momento em que você tem ali a troca do homem com a mulher, em que é sempre muito complicado, porque o homem, ele tem dificuldade de se vulnerabilizar, ok? Muitas vezes ela vai explicar isso porque Pincola é uma apaixonada pelos homens, tá? Não sei se vocês têm consciência disso, mas ela cuidou muito de homens ao longo da vida dela. Um dos trabalhos mais importantes da vida da Clarice Pincola Estés foi com homens que eram vítimas, que eram veteranos de guerra, tá? Feridos de guerra. Então, ela ama os homens. Ela cuidou de muitos homens, ela entende a mente dos homens profundamente. Então, ela vai falar dessa tendência dos homens, pela sua própria psique, a prender tudo, né? A não lidar com as coisas emocionalmente com o que acontece. Então, ele vai carregando essa dureza com ele, que esse momento em que a lágrima rola do pescador, esse momento, aquela lágrima, ela representa a vulnerabilidade do homem, né, que atrai a mulher. Quando a mulher, ela sente que há uma conexão ali, que tem algo, tem emoção, tem sentimento. E uma coisa que eu sinto porque para mim esse capítulo todo é ela ensinando, mais uma vez, no capítulo anterior ela ensinou a gente a entender o que é um bom parceiro pra gente, e nesse ela faz a gente entender o que tem que acontecer com esse parceiro, né? A gente tem que ver isso no cara ou na mulher, não sei qual é a tua orientação sexual, mas isso tem que acontecer, a gente tem que ter o carinho. Esse momento em que ele olha pro esqueleto
e ele tira as redes, né, que ele ajuda a tirar os nós, na verdade, esse momento do carinho é muito importante, gente. Às vezes você tá super apaixonada por um cara que ainda nem fez nenhum carinho em você. Tipo, ele nem é carinhoso com você, nem nas palavras, nem nos gestos. E eu jogo carta, né? Sou taróloga. E muitas vezes eu vejo uma cliente minha super apaixonada por um cara que a trata, às vezes até verbalmente, de uma maneira muito indelicada, eu penso, por que você se apaixonou por ele? Porque esse momento, gente, de você ver que uma pessoa tem carinho por você, quando ela poderia te tratar de uma maneira indiferente, quando ela poderia te tratar de uma maneira dura, e ela é doce com você, que é o que acontece quando o pescador ele tira os nós, esse é o momento em que alguma coisa acontece entre você e uma outra pessoa que ela realmente toca o seu coração, né? Será que a mulher esqueleto ela teria se aproximado desse cara se ele não tivesse tirado, ela teria se sentido confortável o suficiente para se aproximar dele depois de tanto tempo embaixo do rio, fria, né? Ela iria até esse homem, né? Ela tá presa nele ali, dentro daquela cabana. Mas será que ela iria se aproximar dele se ele não tivesse olhado com carinho para ela e ajudado e tirado aqueles nós dela, tivesse tido empatia por ela, sensibilidade com ela? Então aqui a gente está acompanhando um estágio de como que é esse amor. Esse amor não é paixonite, não é desejo sexual, né? É o amor entre duas pessoas que estão se olhando ali. Então, primeiro esse momento do carinho que ele tem por ela, né, de ajudá-la, de ter sensibilidade por ela. E depois aquele momento da lágrima em que a Clarissa vai fazer uma belíssima narrativa aqui sobre o homem, sobre a necessidade do homem aceitar as suas vulnerabilidades e como a mulher muitas vezes é quem consegue tocar esse lugar dentro do homem, né, esse lugar do feminino do próprio homem ferido também, né? Então é muito bonito, essa vulnerabilidade dele atrai a mulher, né? A emoção dentro dele, lágrima representa isso, representa sentimento. Talvez porque seja ali em que você sinta a vulnerabilidade que era necessária, a vulnerabilidade que era necessária para tocar a própria mulher esqueleto, que ainda não é uma mulher, ela é um esqueleto até esse ponto. Né? Ela ainda não se tornou uma mulher, ela ainda não voltou a ser uma mulher, ainda não tem carne nenhuma ali. Esse momento em que ela recebe o coração dele, ela se torna uma mulher novamente. Né? Ela se torna carne e ela pode compartilhar a carne dela com ele. Isso aqui, gente, é aquela coisa, né? Você não terá minha carne se você não me der o seu coração antes. Acho muito importante que a nossa geração de mulheres tenha contato com essa ideia de que você não deve dar a carne antes do coração de um homem chegar até você. Vocês vejam bem que ela não vai dizer aqui que você tem que esperar casar para você dormir com alguém. Ela não vai dizer que você, na tua melhor experiência dentro do teu corpo como mulher, tá? Não é que você tem que esperar casar, ou porque um padre te obrigou, ou porque um pastor te obrigou, ou porque XYZ te obrigou, mas você saber em que momento você conseguiu que aquele homem abrisse o coração para você receber o coração dele, né? Que é o que acontece na história. Se esse homem, ele não fez isso, como é que você se tornou carne para dar carne a ele? Então, assim, eu acho que a mensagem mais clara desse capítulo, para mim, tá, gente? Para mim, com as minhas ideias, com os meus valores, com o meu trabalho com a energia feminina, muitas vezes uma mulher se sente vazia depois de uma relação sexual. Vocês não fazem ideia da quantidade de mulheres, talvez vocês façam, né, que se sentem completamente esvaziadas, sugadas, usadas depois de um relacionamento sexual. Por quê? Por que a gente tem essa sensação? Por que nós mulheres tão facilmente a gente tem esse sentimento de que a gente foi usada, ou de que a gente foi... Porque você não recebeu nada em troca. E a gente tá falando do coração daquele cara, do carinho. O que eu falei? Acabei de falar. O carinho que um homem tem, o carinho, dedicação, esse momento de desemaranhar os fios
é paciência dentro de um relacionamento. Vamos pegar a simbologia e entender o que ela é na prática. É a paciência dentro de um relacionamento. É o cuidado dentro de uma relação. É você se dedicar a entender a outra pessoa, se dedicar a entender o que acontece com uma outra pessoa. Olha a paciência, olha o tempo que isso requer. Olha a dedicação, a concentração de energia e atenção que isso requer. E depois a gente tem a vulnerabilidade daquele homem, né? As lágrimas, né? Não necessariamente quer dizer que aquele homem vai chorar, mas se a gente traduzir isso para a realidade, é um momento em que você realmente entende que aquela pessoa, que aquele homem, tem alguma coisa que está mudando dentro dele por causa de você, né? E a mulher muda o homem. A gente sabe disso, ela vai falar sobre isso. Esse contato com o feminino liga o criativo do homem. O homem se torna mais criativo, ele se torna mais inspirado. Ela vai falar isso a partir desse amor que uma mulher tem por ele, que ele tem por uma mulher. E, eventualmente, assim, culminando nesse entregar do coração, desse abrir o coração e entregar o coração, que é um ato de vulnerabilidade, né? Se você ainda não teve uma prova de que esse homem passou por tudo isso com você ou por você, e você dá a tua carne para ele, o que você tem no final? Você tem uma sensação de vazio. Esse assunto é difícil porque muitas vezes as pessoas acham que a gente está sendo moralista quando a gente fala. E a Pincola tem muito cuidado, ela não fala isso na cara. Mas para mim foi óbvio. Se você não vai fazer todo um processo, se você não vai ter a paciência, se você não vai ter o carinho, se você não vai ter a vulnerabilidade, se você não vai ter o coração, como que você pode ser uma mulher de carne e dar a sua carne para esse cara? Então, eu acho que esse capítulo, ele fala com a gente em muitos níveis. Para mim, ele toca muito nesse ponto. Eu acho que basicamente é mais ou menos assim, né? Você só vai ver a minha carne se eu conseguir enxergar o seu coração, se eu conseguir ter o seu coração. Eu acho que é uma das coisas que os homens mais relutam em dar, o coração deles, né? Talvez porque justamente durante muito tempo na vida de um homem, ela vai falar sobre isso, haja essa repressão dos sentimentos, esses momentos em que ele não lidou com aquilo que ele passou, com as situações que ele viveu, com os relacionamentos que ele teve. Então, essa vulnerabilidade, ela é especialmente difícil para o homem. Mas lembrem bem, se você é uma mulher que se identifica demais com o teu lado masculino, você pode ser esse homem. Você pode ter dificuldade de ter o carinho nas relações para desemaranhar esses fios. Você pode ter dificuldade de ter a lágrima da vulnerabilidade. Você pode ter dificuldade de abrir o seu coração para uma outra pessoa. Então, lembrem que o masculino também existe dentro da gente. Então, isso também pode acontecer dentro de você. E muitas vezes o relacionamento não dá certo porque a gente só quer aquela primeira parte da pescaria, como eu falei, né? Que é vou pescar e vou comer o peixe. Só que a gente não pode esperar que uma coisa superficial seja nutritiva, né? Então, são relacionamentos líquidos, como dizia o filósofo. A gente tem relacionamentos hoje em dia em que a gente acredita que as pessoas são substituíveis. Quando ela fala sobre o medo que nós temos da morte, né? E essa questão da natureza vida, morte vida, como muitas vezes a gente tem medo de se vulnerabilizar num relacionamento ou de se entregar num relacionamento, porque na verdade você tem medo do fim do relacionamento. Ou você tem medo de que aquele relacionamento mude. Por exemplo, o homem, ele gosta do namoro, né? Mas ele tem medo do casamento. Então, muitas vezes é a mulher que entende que chegou o momento. Nós, como donas dos ciclos, né? A gente sabe que acabou a época do namoro, que acabou a época do conhecer, que já está na hora daquilo tomar uma nova forma, haver a morte de uma fase da relação para a vida de uma nova fase, porque se não houver essa nova fase, fica preso na morte, não continua o ciclo, vida, morte, né? Um relacionamento, ele vai passar por fases. E nós, donas dos ciclos, geralmente a gente tem, se você é uma mulher conectada com o teu feminino, você sabe dos ciclos da sua vida. E você sabe que uma relação, ela já passou de um ciclo, eu estava conhecendo esse cara. Isso é muito gostoso, mas isso tem que vir a outra fase. Né? Muitas vezes a gente fica o quê? Frustrada e
e desesperada porque você quer que aquela relação vá para a nova fase e aquele cara, ele não tá querendo ele não tá querendo fazer o trabalho do desemaranhar os fios, da vulnerabilidade, da entrega do coração, né? Você tá pronta, mas ele não tá para essa nova fase, porque existe o medo da morte de uma fase também da própria vida dele, que é a fase da solteirice, do ser livre, do fazer o que se quer. Então, existem muitos medos, e ela vai falar isso aqui, que prendem as relações modernas em uma superficialidade sem fim, né? Principalmente com a chegada das redes sociais, dos relacionamentos pela internet, né, pelo Tinder, em que as pessoas são substituíveis. Se esse daqui não me quis, tem aquele ali. Se aquela ali não me quis, tem essa aqui. Como se as pessoas fossem substituíveis, e elas não são, obviamente. A pessoa tem que ficar bem mais velha, às vezes, para entender que... Eu lembro de um livro do Hemingway, né, do Ernest Hemingway, o escritor, que é Paris é uma Festa. E ele vai falar nesse livro sobre o passado dele, quando ele começou a escrever, quando ele começou a despontar como literata, casado com a primeira esposa e com o primeiro filho, né, pequenininho ainda, em Paris. E como aqueles foram os melhores momentos da vida dele, foram os melhores anos da vida dele. E você sente aquele saudosismo por aquela mulher e por aquela vida com aquela mulher que ele tinha. Depois ele teve várias outras mulheres. Mas a verdade é que aquela lá, ela era insubstituível. E ele tentou substituir depois, mas não era. Só que só depois, na velhice, que ele conseguiu entender quão diferente, quão importante era aquela mulher lá, aquela primeira esposa lá. Só que a gente acha que vai vir outra pessoa mais interessante que aquela outra, e não é verdade. As pessoas não são substituíveis. Eu sei que parece para o mundo moderno que são, mas não são. Então, assim, é muito importante que nós estejamos conectadas com o nosso próprio ciclo e que a gente também esteja consciente de que uma outra pessoa, independente de você ter uma relação com um homem ou com uma mulher, que aquela outra pessoa, ela não está no ciclo, ela não está dentro daquele ciclo com você, ela não está disposta a fazer esse processo, porque ela tem medo, né? Ela fala aqui, a morte é o medo da morte. Então é o medo da morte em vários sentidos. Quando ela diz morte, ela não está falando só da morte física aqui. Ela está falando do fim das coisas. A nossa geração e o nosso mundo ocidental tem pavor do fim, gente. A gente não quer ter ruga. A gente não quer, a gente tem pavor que uma época também, nossa, ai, que triste que está acabando meus anos de ensino médio, nossa, que triste que está acabando os meus anos de faculdade. Quer dizer, a gente tem um apego e um medo dos novos ciclos, da morte e dos recomeços, que nos faz muitas vezes ficarmos presos em determinadas fases. Não é a pessoa que está solteira a vida inteira, muitas vezes não porque ela queria ser solteira, mas porque ela tem medo de ser outra coisa, né? De crescer para uma outra coisa, para uma relação. Tem um filme muito interessante sobre isso, tá? Para os meninos aí, tem aquele filme Os Fantasmas das Minhas Ex-Namoradas. Cara tipicamente preso no medo de se vulnerabilizar e crescer, né? O Peter Pan eterno, que é um perigo para o masculino, ser o Peter Pan, né? Então, assistam esse filme, que também é muito interessante, fala desse medo do ciclo da vida. Tem aquela mulher que está ali, que gosta dele, é uma mulher que estava sempre preparada para o próximo ciclo, mas ele nunca estava, né? Então, assistam, porque fala um pouquinho sobre essa questão aqui. Fala sobre essa questão de saber quando uma coisa tem que viver e saber quando uma coisa tem que morrer, né? Então, se você está com uma pessoa que ela não está dentro desse ciclo com você, dessa nova fase, então tem que haver um fim. A mulher tem que ser uma boa reguladora desse ciclo. Quantas vezes a gente ouve, Marina, namorei esse cara por 9 anos e eu queria casar, eu queria morar junto e ele não queria e eu ia deixando, eu ia fazendo o que ele queria e foram 9 anos da minha vida. Quer dizer, essa mulher, ela tinha o ciclo dela, ela tinha consciência do ciclo dela, mas ela não fez aquilo que ela tinha que fazer, né? Que era finalizar aquela questão ali muito antes. O milagre que ela chama, que é o amor, né? Ela diz assim: o milagre que estamos procurando leva tempo. Tempo para encontrá-lo, tempo para trazê-lo à vida. Trazê-lo à vida, ela tá falando do esqueleto, né? Ela tá falando de todo esse processo. O amor é um processo, tá, gente? Tudo isso que ela conta através da história do pescador com a mulher esqueleto é um processo.
tem estágios, né? Inclusive ela vai entrar em detalhes sobre cada um desses estágios durante o capítulo. Eu não quero que esse vídeo fique gigante, então eu não vou poder acompanhar os estágios. Mas prestem atenção, porque ela está contando para você o segredo do amor. Você que está se relacionando aí, o quão próximo você está simbolicamente na tua relação disso que acontece aqui entre o pescador e a mulher esqueleto. Ela vai dizer assim, ela vai falar desses estágios, né, no qual a gente tem a descoberta acidental do tesouro, que é quando você encontra a pessoa e, ups, né? Uma coisa importante aconteceu aqui, em que há a descoberta da outra pessoa como uma espécie de tesouro espiritual. Então, quando você olha para outra pessoa e você diz, meu Deus, gente, que conexão é essa que eu tenho com essa pessoa? E que conexão é essa que essa pessoa tem comigo? Né? Dá um medo, porque você sabe que você pode se ferrar. Né? Eu vou me ferrar, com certeza. É aqui que você sabe que você está em apuros, né? Assim, os seres humanos imprudentes são propensos a se acercar do amor do mesmo jeito que o pescador da história encara o que apanhou. Espero que apanhe um bem grande, um que me alimente por muito tempo, um que seja interessante, que facilite minha vida, do qual eu possa me gabar com todos os outros caçadores do meu lugar. Ou seja, eu quero pegar uma mulher bonita, né, me dar muito bem, né, e depois ainda mostrar para os meus amigos, olha só, que mulher que eu tenho, né? Ou seja, é uma visão superficial do amor, né? Na verdade, o amor vai ser tudo menos fácil. Eu lembro de um filme, gente, eu vivo falando de filme, né? Vocês têm que me bater, que eu sempre acabo me perdendo falando de filme, mas tem um filme chamado Até o Último Homem. Assistam esse filme para entender o que é um homem de valor, mulheres, assistam. Mas ele se passa ali na Segunda Guerra Mundial. E ele é um rapaz que ele é adventista, ele é protestante, ele não pode pegar em arma, mas ele tem que ir pra guerra, tá? E ele se apaixona por uma moça que é enfermeira, e aquele amor que dura através do tempo, aquela mulher que se dispõe a esperar por aquele homem que está fazendo alguma coisa digna com a sua vida, né? Salva a vida de outras pessoas, enfim, assistam o filme. Mas esses amores que a gente vê aí nos tempos de guerra, em que as pessoas não tinham essa pompa de casamento, não, vou mostrar no Instagram, olha o meu vestido, não tô dizendo que é errado postar foto no Instagram, tá, gente? Eu tô dando um exemplo de como que a gente pode ter uma mente superficial no que concerne o amor. Naquela época, muita gente se casou assim, ó, padre, pelo amor de Deus, me casa aqui porque ele tá indo pra guerra. A gente tem que casar pra eu ter a aliança aqui. Ou o homem ia pra guerra e a mulher ficou anos esperando por aquele homem, sem saber se ele ia voltar vivo. E quantas histórias, né, graças a Deus, de homens que voltaram e casaram com aquela mulher, e aquela mulher esperou. Gente, isso era o amor. Ele precisava do processo, tempo, dedicação. Muitas vezes a vulnerabilidade de você não saber o que vai acontecer, né? De você estar disposto ou disposta a não saber o que vai acontecer. Porque vulnerabilidade é isso, eu não controlo o resultado. E eu, mesmo assim eu me entrego, né? Assim como o homem dorme na presença da mulher esqueleto. Ele poderia ser devorado pela mulher esqueleto, sei lá o que era aquilo, mas ele dorme, ele se vulnerabiliza. Eu tive que fazer uma pequena mudança aqui, porque o meu telefone estava descarregando e eu coloquei ele para carregar aqui enquanto eu converso com vocês, tá? Vocês vejam que nesse momento aqui ela vai fazer essa referência a achar que o amor ele tem que estar conectado com o ego, né? Eu fiz um vídeo aqui no canal há não muito tempo atrás, eu acho que ainda esse ano, no final do ano passado, sobre será que você realmente quer um relacionamento? Esse é o título do vídeo, né? O amor ele atravessa o ego. O amor de verdade, ele destrói o ego. E a gente não gosta que o nosso ego seja destruído. Por isso que a questão da vulnerabilidade é tão difícil. O ego, ele quer que as coisas fiquem perfeitas do lado de fora, né? Então, aquele momento em que você, por exemplo, você disse que uma pessoa que você é apaixonada por ela, antes que ela fale pra você, é um momento de muita vulnerabilidade. Então, assim, esses momentos em que a gente se entrega é um momento doloroso pro ego. Por isso que o amor, ele destrói o ego. E o ego vai fazer o que ele tiver que fazer para se proteger, né? Então, muitas vezes, o que você tem em relacionamentos é basicamente uma dança de egos, né? Entre duas pessoas. Não é o amor.
Se você reparar bem, né, muitas vezes as pessoas nem se gostam, elas estão juntas mais porque uma alimenta alguma coisa que a outra precisa, assim, de uma maneira bem superficial. Que uma tá alimentando o ego da outra de alguma maneira. A gente vê muito isso nos relacionamentos hoje em dia, principalmente quando algumas pessoas famosas aí, né, gente? Alguns casais famosos, isso é muito claro. E não é à toa que no mundo das celebridades, os casamentos duram muito pouco. Mas assim, no amor, em termos psíquicos, tudo é dissecado. Gente, é claro, vocês já amaram? Quando a gente ama alguém, é como se você fosse. É como se, de repente, existe uma profundidade dentro de você. Você se vê sentindo coisas, você se vê passando por cima de coisas. Você não faz. A gente geralmente descobre um tanto de coisas sobre nós mesmos quando a gente gosta de uma outra, quando a gente se apaixona por uma outra pessoa, quando a gente ama uma outra pessoa, né? Isso não ocorre só no amor romântico. Isso ocorre no amor dentro de uma amizade, no amor de uma mãe por um filho, ok? Essa coisa do dissecar e da vulnerabilidade que isso exige, né? O que é dissecar? É você abrir por dentro e sair mexendo em tudo que tem dentro de você. Isso é amor, né? E ela diz, o ego não quer que isso ocorra. Não, porque o ego é superficialidade, né? O que parece ser. No entanto, é assim que deve ser, e a pessoa provida de uma natureza profunda e selvagem é inegavelmente atraída pela tarefa. Olha aí, ó. Você vai querer amar de verdade se você for uma mulher com uma natureza selvagem. O que morre? Né? O que é que... Vocês me perguntaram tanto isso. Marina, o que morre? O que tá falando? O que ela tá falando com essa história de morte? Gente, tá aqui. O que morre? As ilusões, as expectativas, a voracidade de querer tudo, de querer que tudo seja só lindo, tudo isso morre. Sabe aquela tua necessidade que o cara sempre fique dizendo que você é linda, que você é maravilhosa, que você é sensacional? Gente, não dá. Numa relação amorosa verdadeira, ninguém fica só elogiando o outro e ai, como você é maravilhoso. Não, você desafia o outro a ser melhor, você sabe que o outro pode ser melhor. Então você puxa, você tenta fazer aquela pessoa evoluir, não de uma maneira argumentativa, de bater de frente, de querer quebrar a pessoa no meio, mas é natural que no amor você tem uma pessoa ali que vai crescer junto com você, que vai haver uma combinação ali em que um vai estimular e inspirar o outro. Não é tudo que você faz vai ser lindo, né? E se uma relação começa a envolver esse nível de vulnerabilidade, de intensidade e de transformação, a pessoa já começa a querer pular fora, né? Então ela tá falando disso aqui. O amor, como o amor sempre provoca uma descida até a natureza da morte, né? Eu tenho que trabalhar coisas em mim que eu tenho que deixar para trás quando eu amo alguém. Ou seja, algumas coisas têm que morrer quando você ama alguém. O amor sempre provoca uma descida até a natureza da morte, podemos perceber por que é preciso grande poder sobre si e plenitude da alma para assumir esse compromisso. Quando uma pessoa se dedica a amar, ela também está se dedicando a ressuscitar a mulher esqueleto e todos os seus ensinamentos. Ou seja, aqui, gente, cada um veja como quiser, mas para mim, eu sinto muito que tem uma questão aqui de você ser uma pessoa verdadeira. Se você não é verdadeira com quem você é, não tem como a outra pessoa amar você, porque ela nem sabe quem você é, né? Então, assim, por isso às vezes é tão importante chegar em um relacionamento verdadeiro com quem você, já sabendo quem você é, né? Do que você chegar ainda num processo às vezes muito imaturo, que não vai conseguir, aquele relacionamento não vai conseguir sobreviver, porque você ainda não sabe quem você é. Então, se você chega com o teu esqueleto, se você chega com teus ossos, lembra que a gente conversou sobre os ossos lá no início do livro, né? Os ossos da mulher selvagem, que o que é o osso? O osso é o que mais dura, é o que dura, né? Na Terra. Você vai encontrar os ossos lá do dinossauro, lá de não sei quantos milhões de anos atrás. Ele ainda tá lá, não existe. Então, o osso, ele perdura, ele é imortal, digamos assim. Então, algo de essencial, imortal e que perdura em você, que você precisa conhecer, que é a tua essência, é o que você leva para dentro de uma relação, ok? E não é bonito, nem o seu, nem o do outro, né? E estar juntos com essa identidade, essa essência um do outro, não é fácil, né? Por isso que eles dizem ali na história que você tem que dormir o homem e a mulher tem que dormir com aquele esqueleto, né?
né? Senão você não consegue lidar com o outro, com a essência do outro, com a verdade do outro, e a relação acaba, né? E outra, nós mudamos. A vida é um ciclo. Se você também não consegue entender esses ciclos que estão acontecendo ali entre você e aquela pessoa, na própria relação e também individualmente, você também não consegue ficar no relacionamento, né? Diz assim: se os amantes insistem numa vida de alegria forçada, de um perpétuo desenrolar de prazeres e de outras formas de sensações intensas e entorpecedoras, se eles insistem numa tempestade sexual de Donner and Blitz, trovões e relâmpagos, ou num excesso de delícias sem nenhum tipo de luta, lá se vai a natureza da vida, morte e vida, penhasco abaixo, de volta ao fundo do mar. Isso aqui me lembrou um caso de uma mulher que o marido forçou ela, não forçou, né? Mas ele a convenceu a fazer parte daqueles grupos de swing. Gente, cada um faz o que quer da sua vida, tá? Eu não tô aqui pra julgar ninguém, cada um siga seu caminho. Mas, enfim, esse casal fazia swing porque o cara cismou que eles tinham que fazer. A mulher não gostava muito, mas ela fazia porque o marido queria. Bom, um dia ela acabou se apaixonando por um cara que era um médico que também ia lá no tal do lugar do swing e casou com outro cara e deixou o marido dela. Se você insiste que um relacionamento ele tem às vezes uma libido, uma sexualidade, que ele já passou talvez daquele ciclo, não que a relação não possa ter a libido, a sexualidade, né? Cada um que sabe do seu relacionamento, mas vamos dizer que existe um pico, existe uma queda, existe um pico, existe uma... Mas se você quer manter aquilo lá, sabe, aquela intensidade forever, e aí você quer adicionar um monte de coisas dentro daquela relação para que isso continue, a relação morre, né? O que ela falou aqui. A natureza da vida, morte e vida, vai penhasco abaixo de volta ao fundo do mar. Porque se houve uma queda na libido daquela relação, se houve uma queda na parte sexual, há uma razão. Quem tem filhos aí sabe disso. Às vezes, quando vem o bebê, quando vem a criança, aquela relação tem um problema na parte sexual, porque o casal não tem tempo, porque o casal não consegue fazer, porque a criança tá sempre ali, né? A gente que conhece, quem tem criança na família, a gente conversa sobre isso com as mulheres e é uma verdade, mas é um novo ciclo. Se você resolver que porque agora tem uma relação sexual que não é tão ativada o tempo inteiro, porque tem uma criança na casa, porque a criança precisa de cuidado, porque a criança interrompe, porque... Então você vai largar essa relação por uma outra, e aí você vai ter um filho com outro, você vai ter o mesmo problema. Quer dizer, você vai viver constantemente procurando pela superficialidade e pela facilidade, que não é o que o amor significa, né? Porque o amor é aceitar essa nova fase e tudo que vem com ela. E depois, quando a criança estiver, às vezes, um pouco mais velha, né, um pouquinho maior, renova aquela energia, né? E aí vem o segundo filho. Ela diz aqui: se os parceiros não puderem suportar esses processos da vida, morte e vida, não poderão se amar além das aspirações hormonais. Né? É exatamente o que eu falei. O desejo de forçar o amor a prosseguir somente no seu aspecto mais positivo é o que faz com que o amor acabe morrendo. E para sempre. Nada, gente. Olha a positividade tóxica que o pessoal fala hoje em dia, né? Uma relação... eu não estou falando aqui do meu fundo pessoal, mas de tudo que eu sempre observei na minha vida. E realmente, um relacionamento ele não é pautado pelos melhores momentos. Muitas vezes é pelos piores, é pelos momentos mais difíceis que as duas pessoas passam juntas ou individualmente, que aquele relacionamento se sustenta. Eu penso nas minhas amizades, eu penso na grande amizade que eu tenho na minha vida com a minha amiga, Bárbara, em que a gente era muito colega na época do ensino médio, mas a gente ainda não era verdadeiramente amiga. E eu me lembro perfeitamente do dia em que eu entendi que aquilo era amor, era o amor de uma amizade. Quando a cachorrinha dela, a gente fazia balé juntas, e a cachorrinha dela morreu. Ela tinha tido câncer no útero. Se a Bárbara estiver vendo, ela vai lembrar. E aquilo, ver a minha amiga, a gente prestes a entrar na sala do balé, ela triste, os olhos cheios d'água, aquilo, eu queria chorar junto. Quando eu lembro aqui, eu queria chorar junto, eu fiquei emocionada junto com ela ali. Eu estava junto com ela. Isso é amor. Aquele momento em que você sentiu a dor que aquela pessoa sentiu, isso é amor. É ali, naquele momento da dor, naquele momento de um sofrimento, de uma coisa difícil, que há esse processo ali do abrir o coração, da vulnerabilidade. Se você não viu a vulnerabilidade, você ainda não viu o amor. Você ainda não viu a mulher esqueleto, né? Então,
Relações superficiais são aquelas em que a gente só tem bons momentos com aquela pessoa mesmo. E aqui ela vai dizer assim: advirto as mulheres para que não aceitem um amante que salte de uma fisgada acidental para a doação do corpo. Uma fisgada acidental. Pesquei aqui a mulher esqueleto, e aí ela já vai virar carne, só porque eu pesquei ela. A única coisa que eu tive que fazer foi pescar ela, já virou mulher carne e já me deu a carne dela. Eu não tive que fazer nada, processo nenhum. Advirto as mulheres para que não aceitem um amante que salte de uma fisgada acidental para a doação do corpo. Insistam no cumprimento de todas as fases. Assim, a última fase virá por si só. A ocasião para a união dos corpos chegará na hora certa. Ai, meninas. Quando eu digo para vocês que aqui tá uma Bíblia feminina, tipo, ela tem orientações para todas as áreas e todos os momentos da sua vida. Se você estiver se apaixonando por um cara e ele não tá cumprindo essas tarefas, ele não tá querendo desenrolar nada, ele não tá querendo desemaranhar nada, ele não tá querendo soltar lágrima nenhuma, ele não tá querendo abrir coração nenhum. Gente, esse momento, essa questão do coração, de ser o coração dele que traz você, que traz o esqueleto de volta à vida, que torna o esqueleto uma mulher em carne, é muito simples. É só o coração de um homem que pode dar para ele o teu corpo. Enquanto não há esse coração, enquanto não há essa oferta, a gente não tá falando de palavra aqui não, gente. A gente tá falando de oferta verdadeira, de emoção da parte de alguém. Essa pessoa não pode ter seu corpo, tá bom? Isso não é moralismo. Isso é por você, é pela tua integridade. Enfim, gente, que livro incrível, que capítulo incrível. É muito simples. Esse capítulo é sobre você saber o que é o amor e quais são essas fases que têm que ser respeitadas, que têm que ser cumpridas dentro de um relacionamento para você entender que aquela pessoa te ama e você amar aquela pessoa. Meus amores, é isso. A gente vai se encontrar no dia 2 de agosto, tá? Pra gente continuar a nossa conversa sobre o 6º capítulo. Um beijo enorme, muito obrigada. A gente se vê no próximo vídeo.